Bom, eu queria discutir hoje. Ontem foi posse do Geraldo Alckmin, ministro da Indústria e Comércio. A gente falou sobre isso ontem. Eu queria voltar. Eu recebi algumas mensagens falando sobre esse tal tema que é a reindustrialização brasileira. O Brasil que vive um processo de desindustrialização, um processo que atinge as 30 maiores economias do mundo, um processo que atinge os países asiáticos, a China, a Coreia do Sul, por incrível que pareça, todos os países mais importantes do mundo, todos eles, o PIB industrial, ou seja, a fatia da economia no país que era representada pela indústria, está menor hoje do que estava há 20 anos, 30 anos, 40 anos. Em alguns lugares é um processo que vem acontecendo há 60 anos, por incrível que pareça. Mas no Brasil, isso ganhou um ar pandêmico, virou um negócio muito complicado, bem pior do que em outros países. E é uma discussão que vem sendo travada no Brasil de uma maneira preguiçosa, tola, descuidada. Veja, quantas Amazon será que foram criadas ao mesmo tempo até que uma delas virasse Amazon? Será que foi o governo americano se reuniu com o ministro Gerald Alckmin e aí eles sentaram e falaram assim, vamos fazer uma Amazon. Aí eles fizeram uma Amazon e aí foi um sucesso. Agora vamos fazer um Facebook. Agora vamos fazer um Walmart. Agora vamos fazer... Não foi assim. Não foi assim. As experiências empresariais bem-sucedidas, o mundo industrial ou de serviço, ou seja lá o que for, é resultado da capacidade empreendedora de cada um que tenta chegar lá. Aí 100 tentam, 99 quebram. 1000 tentam, 999 quebram. E assim vai. Ou seja, é preciso ter muita gente tentando para que alguns poucos consigam. A indústria farmacêutica, por exemplo, ela tenta resolver o desafio de encontrar um medicamento e tentam desenvolver várias moléculas. Algumas conseguem, outras não. Custa 50, 60 milhões de dólares para você chegar numa molécula. Por isso que dizem que um remédio custa $1 bilhão para desenvolver. Você ataca 20 e 19 dão errado, uma dá certo. É assim que funciona o capitalismo. Não é de outra forma. É seleção natural, não é seleção artificial. Os empresários são empresários do mundo real, não são empresários de laboratório. Então, quando a gente assiste um discurso muito bem montado, um diagnóstico bem feito pelo ministro e vice-presidente Geraldo Alckmin, a gente fica pensando assim, bom, ele fez um diagnóstico decente. Como ele vai empreender? E a gente falou isso, essas transformações. Não é pela maneira como fica aí parecendo que você criou um ministério, colocou debaixo dele o BNDES, que já existe, colocou a Agência de Promoção de Exportação, a Apex, que já existe, e aí agora, que antes estava no Ministério das Relações Exteriores, e agora as coisas vão funcionar e o Brasil vai se reindustrializar. Não vai. Não há a menor possibilidade do Brasil se reindustrializar, porque agora temos Geraldo Alckmin no Ministério da Indústria e Comércio, ou quem quiser. Coloca ali o Bill Gates, não vai reindustrializar o Brasil. Pega quem quiser, não é assim que funciona. A gente precisa fazer com que milhares e milhares e milhares e milhares e dezenas de milhares de empresários resolvam empreender, resolvam apostar nas suas indústrias, para que uma boa parte deles, ou uma parte deles, chegue ao sucesso e assim o Brasil se reindustrialize. Para isso, a gente precisa criar as condições. Se você coloca num aquário cândida, não vai ter um peixe que sobreviva. O Brasil é um aquário com cândida. Não dá para empreender no Brasil com esse ambiente. Não para tentar a reindustrialização, como se coloca na discussão. A quantidade de dificuldades é assombrosa. Para você ter uma ideia, Fabio, a gente paga tributos, o empresário paga tributos e discute os tributos. Na OCDE, ou seja, nos países mais ricos, você tem 0,19% do PIB em discussões tributárias administrativas, ou seja, na esfera administrativa, na esfera da Receita Federal, 0,19% do PIB. No Brasil é 15% do PIB está sendo discutido administrativamente. 100 vezes mais quase do que a média dos países mais ricos. Ah, não, mas você também vai nos países mais ricos, pega a América Latina, né? O Brasil é Latinoamérica. Tudo bem,
Na América Latina é 0,28% do PIB. No Brasil, 15%. Quando você pega o contencioso, seja aquilo que foi para os tribunais, chega a espantosos 75% do PIB. Ou seja, tudo que você paga, ou alguém está questionando dizendo que você pagou menos, ou você está questionando dizendo que você pagou mais. Como é que dá para empreender desse jeito? Como é que dá para empreender sendo que o seu setor jurídico é maior do que o número de engenheiros que você tem na linha de montagem? Aí temos o Ministério da Indústria e Comércio. O que o Ministério da Indústria e Comércio vai fazer? Vai promover a ciência e tecnologia? Como? Aí o Lula foi lá e criou o Conselho Nacional do Desenvolvimento Industrial. Pode criar 10. Pode criar o Conselho Regional do Desenvolvimento Industrial. Pode criar o Conselho Municipal do Desenvolvimento Industrial. Não haverá desenvolvimento industrial porque o Estado brasileiro resolveu fazer aqui e ali esse tipo de... Não é estrepulia, essas são decisões quase circenses. Aí colocam o Geraldo Alckmin, tucano, e debaixo dele 2 petistas, graúdos, controlando os 2 eixos centrais de decisão. Jorge Viana, ex-governador do Acre na Apex, Aloysio Mercadante, BNDES. Não vai sair um samba decente desse conjunto, pode ter absoluta certeza. Agora, dá para fazer coisa? Dá. Por quê? É fundamental retomar a indústria no Brasil. A estagnação da indústria é um desastre para a economia nacional. São os melhores empregos. É onde mais se investe em ciência e tecnologia, é dentro da indústria. É a que paga mais tributo, é a que mais faz o Brasil, a economia crescer. Então, é preciso investir, sim, de alguma maneira, para retomar o setor industrial. Fundamental. Mas, para isso, a gente precisa fazer uma série de coisas. Todas estão em ministérios que não se chamam Indústria e Comércio. Todas, a começar o Ministério da Fazenda. Tinha lógica o Indústria e Comércio estar dentro do Ministério da Fazenda. Põe separado, é bacana, fica bonitinho e tal, mas a reforma tributária. Não dá para você manter a realidade tributária brasileira do jeito que está. É uma tragédia, é uma coisa horrorosa. Não só porque você tributa mais quem vai comprar os produtos, que são os mais pobres, como você também cria e estimula esse ambiente enlouquecido, insano da tributação no Brasil. O Brasil é uma economia extremamente fechada. Quando você vai trazer qualquer coisa para cá, a cada $100 que você tenta trazer de tecnologia, etc., você paga $175 de tributos. Quer dizer, custa $175. Então você não traz. Resultado, você fica com as porcarias que são feitas aqui. Ah, mas tem coisa boa feita aqui? Tem. As coisas boas que são feitas aqui são exceção. A regra é mais caro você comprar o bem brasileiro e esse bem brasileiro é de pior qualidade. É lamentável isso, mas isso é verdade. Fruto de opções equivocadas que o Brasil fez, fruto de escolhas que vêm sendo feitas desde o regime militar, foram feitas no governo do PT também. Simplesmente não tem como funcionar. Aqui e ali a gente vê iniciativas muito interessantes. O Brasil tem coisa de 15 mil startups de base tecnológica. Elas não estão indo para Brasília, porque hoje em dia o empresário brasileiro tem mais sucesso se ele fizer uma viagem para Brasília do que se ele fizer uma viagem para os centros de compra, onde ele pode vender os seus produtos. Porque se ele for para Brasília, ele desata um nó. Porque tudo aqui a gente depende da maldita Brasília, desculpe. Adoro Brasília, morei em Brasília, não tem nada a ver com a cidade, moraria de novo em Brasília, me apaixonei por Brasília, amo Brasília. A gente já falou isso aqui, a gente fala Brasília, como fala Washington, como fala Londres, como fala Paris, e nem por isso a gente está criticando essas cidades, mas o governo central, ele estimula as pessoas a irem para lá. Então, a posse do ministro da Indústria e Comércio, super concorrida, todo mundo, todos bacanas lá, porque olha para o Geraldo Alckmin e tem que bajular o Geraldo Alckmin, tem que bajular o Aloysio Mercadante, tem que bajular o Jorge Viana, tem que bajular os secretários nacionais para conseguir uma isenção aqui, conseguir um favorzinho acolá. Não é um sistema em que eu fico no meu quadrado produzindo e vocês aí ficam tentando diminuir a burocracia. A desburocratização, estava dentro, aliás, do Ministério da Economia, do Paulo Guedes, é algo fundamental. É enrolado produzir no Brasil. O tributo é ruim, a infraestrutura é ruim, o sistema de justiça é complicado, a gente não consegue ter escala, a educação é complicada, a educação não tem nada a ver com o Geraldo Alckmin. O discurso dele é perfeito como diagnóstico. Dá para ver
que a maior parte dos problemas ali listados não estão na pasta dele. Então, eu digo isso, eu não estou torcendo contra, eu torço a favor, eu sou um entusiasta da indústria, sou entusiasta da indústria nacional. Eu acho que a indústria brasileira é necessária. O Brasil tem todas as condições de disputar espaço no mercado mundial. Tem energia, tem espaço, tem área, tem condições de investir em logística. Agora, tem que fazer as coisas certas. É um processo de seleção natural. A gente tem que saber que não há capacidade do Estado de organizar. Não serão os burocratas de Brasília que vão dizer para onde a gente vai. Se eles disserem para onde a gente vai, não vai para lá, porque coisa boa não é. Mandaram a gente fazer investimentos no setor naval e foi um fiasco. Fizemos investimentos no setor de informática nos anos 70, foi um fiasco. E o mundo cresceu nesse setor e cresceria sem essa proteção. Veja o agronegócio, que coisa espetacular. O agronegócio não mama nas tetas do governo. O agronegócio é um sucesso e não mama nas tetas do governo. Tem ciência e tecnologia embutida, tem centros de excelência, tem empresários talentosos e tem uma coisa incrível, que é uma capacidade de, há 40 anos, estar aumentando a produtividade 3% ao ano. A indústria brasileira diminuindo, cada vez mais improdutiva, cada vez menor, cada vez mais fragilizada. Não faz sentido isso. O agronegócio brasileiro já olhou para fora com inveja. Agora é hora da gente fazer com que a indústria brasileira copie o que o agro fez, copie o que o agro fez e possa fazer uma retomada, mas com humildade dos governantes, com humildade dos empresários, sabendo que é o seguinte, chama-se iniciativa privada. O Estado não vai resolver isso. O Estado cuida de política monetária, o Estado trata da política fiscal, o Estado cuida da distribuição dos impostos, o Estado cuida da arrecadação dos impostos, do direcionamento do dinheiro para quem mais precisa, que é o certo. Agora, não dá para fazer uma seleção artificial e entregar juros menores para setores selecionados. Não pode fazer um negócio desse. Tem que entregar juros mais baixos para todo mundo. E juros mais baixos para todo mundo significa juros baixos porque a macroeconomia brasileira entrou num processo de arranjo e não mantido no desarranjo. Significa vencer os buracos fiscais e não perpetuá-los, aumentando ainda mais com funding do BNDES, que depois seleciona 3 ou 4 favorecidos. Então, Fábio França, ouvinte querido, ouvinte querida, eu faço questão de compartilhar uma visão que é uma visão, não é pessimista, ela é otimista, se a gente fizer as coisas certas. Se a gente acreditar que um discursinho bem feitinho de alguém lá que soube escrever, entregou para o Geraldo Alckmin que soube ler, que fez um diagnóstico bacaninha em parceria com o pessoal da CNI e outros que também compartilham do diagnóstico que ele fez e diagnóstico que também é irretocável. Mas fica a ideia, e a gente não pode abençoar isso, de que é possível reindustrializar o Brasil a partir do poder central. O poder central não tem a menor ideia nem de como governar. Eles não conseguem cuidar dos funcionários públicos, eles não conseguem trabalhar com a produtividade do servidor público, eles não conseguem descobrir quanto custa o Estado brasileiro, eles não têm a menor ideia de como organizar a máquina pública, vão querer organizar a máquina privada de produtores de vários setores. Piada nacional, não dá para acreditar nisso, não podemos entrar nessa piada. Então, o Geraldo Alckmin é sério, é um camarada que tem um passado bacana, é admirado no meio empresarial, mas todo mundo sabe que desse mato não vai sair coelho nesse desenho, mas não vai sair coelho nenhum, não há a menor chance de dar certo, não há a menor chance de dar certo se o Estado não sair de cima do pescoço do empresário. E o empresário é empresário grande, é empresário médio, é empresário pequeno. O empresário pequeno gera emprego, o empresário grande é fundamental, precisa ter escala, para ter escala precisa ter espaço, para ter espaço não pode ter o Estado dizendo, ou lá um burocrata qualquer do BNDES, um burocrata do MIDIC, dizendo vão por aqui, vão por ali. Pelo amor de Deus, os caras não conseguem administrar um carrinho de pipoca. Vão querer agora dirigir a indústria brasileira. Pega o exemplo de qualquer país que se reindustrializou,
ou ele era muito pequeno, ou ele foi focado, ou ele fez uma aposta, uma parceria brutal com outros setores. Indústria com universidade, universidade com logística, logística com cadeia de fornecimento. E assim, alguns países conseguiram, de alguma maneira, atrasar o processo de desindustrialização. E a desindustrialização é inexorável porque serviços vêm aumentando. E vem aumentando porque hoje, quando você vende uma máquina de ultrassom, você vende também o serviço de manutenção da máquina de ultrassom. Para cada PIB industrial desse, tem um PIB de serviço também. Então, vai aumentando. Você vende uma máquina que mistura a massa da padaria, mas você tem o serviço da padaria também. O serviço de salão, o serviço de entrega, todos os setores de serviços que no passado era tosco e que agora é bacana. Então, você tem serviços médicos ligados à indústria da medicina. São coisas que andam casadas. Você pega hoje a indústria automobilística, a gente chama de indústria automobilística, não é mais só fazer carro, é fazer carro, dar o atendimento, ligar, atender, fazer a manutenção, é serviço. Então está sempre andando uma coisa com a outra. Ou seja, nunca mais a indústria brasileira ou a indústria de qualquer país do mundo vai ter o tamanho que já teve um dia. Como a agricultura também jamais terá, o agronegócio, o tamanho que já teve um dia. Lá no passado longínquo, século XIX, o mundo era agrícola e foi diminuindo. No entanto, o mundo agrícola de hoje é muito maior do que no tempo em que o mundo agrícola era predominante. Hoje o percentual é menor. Esse movimento a gente precisa entender e aceitar e também não pode cair na esparrela. Então, ontem foi um dia de show em Brasília, show de Geraldo Alckmin, show de Lula, e esse show a gente tem que apontar, dizendo, foi show. Foi show. Agora é ver o seguinte, daqui para frente, vai fazer essa máquina andar como? E como é que isso vai ajudar o Brasil? A percepção nós vamos ter uma série de discussões, debates e tal. Agora, setores sendo protegidos não dá. A gente tem que ter um processo de reindustrialização nacional que é resultado de um entendimento, de uma concertação. Não vai ser pelo dirigismo estatal de forma nenhuma. Chance zero de dar certo.